Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e hoje a gente vai fazer a última aula da anatomia do coração, né? Continuaremos em sistema circulatório, mas coração a gente liquida, né? Termina com essa última aula. Começaremos então falando de pericárdio, mas antes precisamos saber onde o coração está realmente localizado. O coração se localiza no mediastino. O mediastino é uma cavidade relativamente grande no tórax, não é só o espacinho onde está localizado o coração. Veremos mais à frente na anatomia topográfica de tórax, aulas futuras, que o mediastino é uma cavidade central subdividida em duas partes, mediastino superior e inferior. E o mediastino inferior, onde o coração está localizado, ainda é subdividido em mediastino anterior, médio e posterior. Pois bem, o coração se localiza no mediastino médio, ou seja, na porção inferior do mediastino, mas na porção média também chamamos de mediastino médio, mas isso fica para um outro momento. Vamos falar um pouquinho de pericárdio. Turma, o pericárdio ele é subdividido em dois tipos de tecido, dois tipos de lâmina. Nós temos o pericárdio fibroso, que é a parte mais externa. Para que serve esse pericárdio fibroso? Bem, ele é um saco inelástico que envolve todo o coração. E é o pericárdio fibroso que se fixa nas estruturas adjacentes. Por exemplo, nós temos pericárdio fibroso fixado, inserido ao músculo diafragma. Nós temos pericárdio fibroso inserido nas estruturas posteriores ao coração. Exemplo, a traqueia, brônquios. Nós temos pericárdio fibroso inserido na parede anterior do tórax, no externo, nas cartilagens costais. Então é esse pericárdio fibroso que mantém o coração em posição anatômica, porque o coração dentro do saco pericárdico ele está solto, né? E ele está lá se contraindo, fazendo as sístoles e se relaxando, fazendo as diástoles. Mas o que impede que ele se movimente por um lado e por outro, fique dançando no tórax? O próprio saco pericárdico, né? E quem dá essa sustentação é o pericárdio fibroso. Vale lembrar ainda que o pericárdio fibroso, essa bolsa que nós vemos aqui nessa imagem, ele é inelástico. E o fato dele ser inelástico, ele não tem elasticidade do ponto de vista agudo, né? É claro que numa doença cardíaca crônica, em que ocorre uma cardiomegalia, um aumento do coração, esse saco ele vai acompanhar esse crescimento. Mas aí a gente está falando de algo crônico, de algo gradativo, e não de algo agudo. De forma aguda, esse saco ele é inelástico. Então o pericárdio, ele limita a expansão do coração. O coração tem até um ponto para relaxar e depois ele se contrai e ele não consegue passar daquele ponto porque o pericárdio não permite. Se dissecarmos esse pericárdio, se abrirmos esse pericárdio, como o Netter fez aqui nessa próxima imagem, nós vimos, agora conseguimos observar o coração. E o que percebemos? Que existe uma laminazinha brilhosinha pintada aqui sobre o coração. Essa laminazinha, esse tecidinho, é o que nós vamos chamar de pericárdio seroso. Só que o pericárdio seroso é subdividido em duas lâminas, em duas porções. A porção visceral, que é essa que nós vemos aqui, então chamamos de lâmina visceral do pericárdio seroso, também conhecida como epicárdio. Eu já tinha falado disso lá na primeira aula de coração, né? Foram gravadas duas, essa é a terceira. Então, na primeira aula eu falei, quem não acompanhou, verifica lá no canal, e eu vou deixar também na descrição desse vídeo o vídeo das duas primeiras aulas, então é só clicar e até sugiro que assista as primeiras aulas para depois assistir essa. Então nós percebemos aqui a lâmina visceral do pericárdio seroso. Bem, essa lâmina envolve intimamente o coração. Agora, envolvendo o pericárdio fibroso, ó, internamente, por dentro do pericárdio fibroso, mas aderido a ele, nós encontramos uma outra lâmina de pericárdio seroso, que é a lâmina parietal do pericárdio seroso. Aqui nós vemos o pericárdio fibroso ainda sendo mostrado por fora, né, nessa pequena imagem ali embaixo, e nós vemos agora a lâmina parietal do pericárdio seroso. Ou seja, vejam só, de fora para dentro, eu tenho o pericárdio fibroso, internamente a ele, mas aderido a ele, a lâmina parietal vem de parede, então a lâmina parietal do pericárdio seroso, e internamente a ela, aderida ao coração, nós temos a lâmina visceral
do pericárdio seroso, que também é denominada de epicárdio. Por dentro dessa lâmina nós encontramos o coração propriamente dito. Entre as duas lâminas de pericárdio seroso, ou seja, entre a lâmina parietal, que nós vemos aqui embaixo, e a lâmina visceral, existe um pequeno espaço virtual chamado de espaço ou cavidade pericárdica, e esse espaço, essa cavidade vai ser ocupada por uma quantidade pequenininha de líquido, chamado de líquido pericárdico, que vai estar suavizando, diminuindo, lubrificando essas duas serosas, né? Esse líquido é produzido pela própria serosa, pelo próprio pericárdio seroso, para que não haja tanto atrito entre as duas lâminas e o coração então possa estar fazendo os seus movimentos sem que haja lesão tecidual. Essa é a ideia. Vale lembrar que nesse espaço pode ocorrer um acúmulo de líquidos, como, por exemplo, em uma pericardite, né? Aumenta a produção de líquido por um processo inflamatório, e se eu tiver muito líquido no espaço pericárdico, ou seja, dentro da lâmina, dentro do pericárdio fibroso, dentro da lâmina parietal do pericárdio seroso, mas fora do coração, esse líquido compete por espaço, o coração vai ficando pequenininho e ele pode parar por dificuldade para conseguir relaxar e receber o sangue, né? A gente chama essa condição de tamponamento cardíaco, né? Uma ruptura de alguma estrutura cardíaca, né? A abertura de um átrio, por exemplo, também pode acarretar em um tamponamento cardíaco. Então, tamponamento é quando eu tenho tanto líquido ao redor do coração, ou seja, no espaço pericárdico, que eu não permito aí esse relaxamento e essa contração. Bem, observando a anatomia externa do coração, o que nós vemos? Vamos primeiro falar das faces aqui. O coração ele possui 4 faces. O que é a face? É uma superfície. Então, essa superfície anterior que nós vemos aqui, que está voltada para o externo, ela vai ser chamada de superfície ou face, né, externo-costal. Então, face externo-costal. Essa face voltada aqui, apontada para o pulmão direito, vai ser denominada como face pulmonar direita. Essa outra face que nós vemos aqui é denominada como face, né, a superfície, face pulmonar esquerda, porque está em contato com o pulmão esquerdo. E inferiormente, essa imagem não me permite mostrar, mas inferiormente eu tenho a face diafragmática, é a face por onde esse coração estaria repousando, né, sobre o músculo diafragma, então a face diafragmática. Essas são as faces que nós encontramos. Em relação às margens, o coração ele também possui 4 margens, mas a margem é diferente de uma face. A face é toda essa superfície anterior, por exemplo, a face externo-costal, toda essa superfície anterior. Em relação às margens, nós vemos o seguinte, ó, essa margenzinha aqui, ó, que vem aqui do ventrículo direito até passa pelo ventrículo esquerdo e chega até o ápice, é a margem inferior, ou seja, a margenzinha inferior que nós vemos. Essa margem que nós vemos aqui, ó, é a margem esquerda do coração. Aqui nós temos a margem direita do coração, só essa margenzinha mesmo, essa marquinha, e por fim, nós temos aqui a margem superior, que ela contorna aqui a região do sulco coronário. Eu já vou falar um pouquinho mais disso com o coração em posição anatômica, a gente enxerga um pouquinho melhor. Esse coração está um pouquinho desviado para baixo. Bem, essa aqui é a face diafragmática, a face inferior do coração. Vejam só, vê a cava inferior aqui, vê a cava superior em cima, a face que faz contato com o músculo diafragma. Bem, falta a gente falar dos sulcos, né? Já falei dos vasos na aula anterior, mas dos sulcos que nós conseguimos ver externamente ao coração. Então aqui, ó, entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, nós encontramos um sulco, inclusive, onde estão repousando esses vasos, né, que a gente denominou na aula passada, que é o sulco interventricular anterior. Aqui na face diafragmática eu também tenho um sulco como esse, só que a gente vai mudar um pouquinho o nome. Está aqui, sulco interventricular posterior, né? Então, sulco interventricular anterior, entre os dois ventrículos, mais anteriormente,
e suco interventricular posterior nessa região. Envolvendo todo o coração, como se fosse uma coroa, nós temos o suco coronário. E por fim, nós encontramos aqui o suco terminal. Quando eu falei lá na primeira aula da anatomia do átrio direito, eu disse que tínhamos uma parte rugosa e uma parte lisa do átrio direito, e que a transição aconteceria pela crista terminal, que era uma estrutura interna, e agora nós observamos na parte mais externa o suco terminal. Percebam que próximo a ele foi colocado em transparência aqui o nó sinoatrial, né? Aquela estrutura, principal estrutura que compõe o complexo estimulante do coração, né? Nosso marca-passo natural, em que foi comentado na aula passada. Bem, em relação ao próximo conteúdo, a aula de hoje era isso, e na próxima aula, que pretendo gravar o quanto antes, mas né, depende aí do tempo que eu tiver, mas sem dúvida assim que possível vai estar aqui no canal, nós vamos falar das principais artérias do corpo. Então, pretendo gravar uma aula ou mais de uma falando das principais artérias, formação da aorta, do tronco braquiocefálico, carótida comum, subclávia, braquial e por aí vai, ou seja, do corpo inteiro. As artérias principais, depois na topografia eu vou falar de artérias de forma mais específica, mas aqui será um apanhado geral das principais artérias do corpo. E, na sequência, gostaria de fazer também uma aula somente com as principais veias do corpo. Então, a gente vai ver a formação das principais veias do corpo até chegar e desembocar no coração. Bom, por hoje era isso. Deixo um grande abraço a todos vocês. Agradeço a quem está acompanhando, seguindo e divulgando o canal, né? Para quem está vendo essa aula pela primeira vez, curte aí, compartilha, né? Segue o canal, se inscreve, me deixa algum feedback também para eu saber como tá, no que eu posso melhorar, o que vocês sentem que está faltando. E não deixem de acompanhar, porque aos pouquinhos eu vou estar postando mais algum conteúdo. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.